Jesus! Rádio Shekinah 91.3. Shekinah. Gente, aqui é a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Prestação de serviço do Projeto Resgatar, unindo fé, esperança e solidariedade. Olá, queridos, eu sou o J. Soares, com muito prazer e um coração cheio de amor, passando aqui para te lembrar que todas as noites, das 20 às 0h, tem um programa apaixonante e cheio de emoções. Simplesmente Cantares in Love. Cantares in Love. J. Soares, a voz do amor. Estarei sempre junto a você e a cada noite um encontro que vai fazer toda a diferença na sua vida. Com a tradução da noite, Top Love, as 5 mais românticas da noite, sequência das boas lembranças. Tem ainda o Special 9, peça que eu toco, histórias de amor, espaço amizade e muito mais. Vale a pena você ouvir e compartilhar esse amor. Sou eu, em nome do amor. Cantares in Love, o amor entre nós. No programa Tarde Shekinah, Momento da Palavra. Programa Tarde Shekinah. Apresentação, pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, Emanuel, Deus é conosco, vença hoje, amanhã e sempre. Com Deus o céu é o limite. E o tema de hoje, juízo final. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo e irmão, o pastor Cristiano Arcoverde. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Diretamente de São Francisco, na Califórnia. Olha aí, ó. Que Deus abençoe, pastor Cristiano. God bless you in the name of the Lord Jesus. Na Califórnia, pastor Cristiano Arcoverde, homem de Deus. Todos aí do verbo da vida. Deus abençoe sobremaneira. E quando voltar aí da Califórnia, já está convidado para trazer uma palavra para nós aqui na Rádio Shekinah. Deus abençoe pastor Cristiano Arcoverde, diretamente da Califórnia. Que Deus abençoe. Olha aí, ó. Yes, thank you. Amém, meu irmão. Que bênção, né? Também todos aí do Grupo Sena. Grupo Sena, Deus abençoe. Carla Lino, a minha linda esposa, Fernanda Rodrigues, Deus abençoe, te amo, Fernanda. Olha, gente, hoje vamos falar sobre o juízo final, porque realmente nós estamos no tempo do fim, quer você acredite ou não, quer as pessoas acreditem ou não, Israel nunca vai acabar, nunca será destruído. Estamos vendo a escalada da guerra no Oriente Médio, acompanhando de perto. E Jesus disse, não tenha medo não. Estamos no princípio das dores e haverá guerras e rumores de guerras. E a verdade é que o Espírito Santo detém o anticristo, o espírito do anticristo. Ele está contido, não é? Está na coleira. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo levar a noiva de Isaac, é como aquele servo de Abraão, não é? Que levou a noiva, não é? Rebeca, de Isaac. Então, o Espírito Santo, ele vai levar a noiva.
e aquele que detém o anticristo, a aparição física dele, levará a noiva. Então, quem não aceitou a Jesus como Senhor único e suficiente Salvador, vai ficar neste mundo. Quem aceitou a Jesus como único, suficiente Salvador, mas viveu, sabe, na prática dos pecados, não se policiou, não vigiou, não viveu como um atleta se preparando, como a Bíblia relata sobre 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e 5 eram nécias, representa 2 tipos de pessoas. Também, no Apocalipse capítulo 1, nós vemos a revelação de Jesus. Jesus se revela a João. João conhecia Jesus fisicamente, em figura humana, mas agora ele se revela glorificado na ilha de Patmos. E quando eu estive em Israel, quando você vai chegando em Israel, você sobrevoa a ilha de Patmos e logo quando o piloto disse, estamos sobrevoando a ilha de Patmos, logo na minha cabeça veio a revelação do Apocalipse. E João viu o céu e João viu Jesus glorificado, do jeito que ele está agora, sabe? Do jeito que ele sempre foi antes de vir a este mundo em figura humana. Então, no capítulo 2 e 3, vem a era da igreja. É a era da igreja. E as 2 últimas igrejas, as 2 últimas cartas, a carta para a igreja em Filadélfia e a carta à igreja em Laodiceia. Filadélfia, amor fraternal. Laodiceia, autojustiça. Então nós vimos uma igreja que era abastada, Laodiceia, financeiramente. Era uma igreja que não tinha amor fraternal. Era uma igreja que, sabe, que se achava acima do padrão, acima das demais, mas era pobre, era miserável, estava nua. Então, estava com a salvação comprometida e o líder daquela igreja estava corrompido. Já a igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, representa, sabe, aquelas pessoas que realmente estão com o nome escrito no livro da vida, e independente da posição social, seja o médico, o advogado, o empresário, o juiz, o político, seja um bilionário ou uma pessoa de baixa renda, mas é uma pessoa que é dependente, tem um coração dependente de Deus e tem amor realmente por Deus e pelas pessoas. Então isso independe de dinheiro, de classe social, de onde a pessoa vive. Isso é o coração. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. E você hoje está nessa casa terrena que é o seu corpo, que um dia vai se desfazer. Quando o seu coração bater pela última vez, você abrirá os seus olhos. E aonde você vai estar? No mundo dos mortos, no Sheol, ou na Nova Jerusalém? Você estará no mundo dos mortos, esperando o juízo final, ou você estará na Nova Jerusalém, onde você irá passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não condena. O tribunal de Cristo julga as nossas obras, o que eu sofri por Jesus, o que eu passei por Jesus, as tentações que eu resisti. Sim, eu tropecei, eu errei, eu caí, mas eu não corri para longe de Deus, eu corri para Deus, eu corri para perto do Senhor. Então, aquele filho pródigo que voltou, ou aquele que um dia tinha um coração como o da igreja em Laodiceia, mas se arrependeu dos seus pecados e passou a ter um amor fraternal,
como a igreja em Filadélfia. Então, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Agora lembre-se, todos que estiverem diante do tribunal de Cristo estarão salvos, com seus nomes escritos no livro da vida, na cidade santa, esperando passar o período da grande tribulação aqui na terra para aqueles que ficarem, e a segunda vinda de Jesus, onde Jesus matará com um sopro da sua boca o falso profeta e o anticristo, e o inferno, o lago de fogo, será inaugurado. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 9 em diante, que não só o falso profeta e o anticristo cairão vivos dentro do lago de fogo, mas Satanás e os seus demônios também. E todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, aos adúlteros, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para o tribunal de Cristo. Aqueles que irão morrer na grande tribulação, que ficarão aqui, não serão arrebatados, mas morrerão. Sim, morrerão por causa da fome, não aceitarão a marca da besta, morrerão por causa da perseguição islâmica, a perseguição do cavalo verde. O cavalo verde, porque você vai ler na sua Bíblia o cavalo amarelo, mas na verdade, nos originais está escrito clorofila, é o cavalo verde. É provável que seja a bandeira do Estado Islâmico, do grupo Boko Haram, do Hamas, da Al-Qaeda, sabe? E isso significa que aqueles que não se renderem à religião deles serão mortos à espada. Então, não pense que isso é juízo de Satanás, é Satanás dominando o mundo, é Satanás no controle das coisas. Não, a igreja será resgatada e o juízo de Deus virá para os ímpios. Pedro disse que os elementos se desfarão pelo calor, uma grande explosão acontecerá e o mar será atingido, o mapa mundo vai mudar. Uma guerra nuclear, estrelas cairão do céu. Eu estava observando o maior ataque da história contra Israel. O Irã atacou Israel esses dias e foi na história de Israel, desde 1945, o maior ataque, sabe, com drones, com mísseis, com foguetes que Israel sofreu em sua história. E, interessante, eles atacaram com muita força. Uma chuva que parecia estrelas caindo do céu. Eu fico imaginando, sabe, João vendo isso. Será que João, na sua interpretação, ao ver esses mísseis, ao ver guerra nuclear, como Pedro citou, que por causa do calor e de uma grande explosão, os elementos se desfarão pelo calor. E nós vemos no Apocalipse que pedras cairão, pedras de fogo, estrelas, chuva de granizo, e eu fico imaginando essa catástrofe. Por isso que a igreja será arrebatada, resgatada daqui. E estrelas cairão do céu. Eu estava observando as imagens desse ataque contra Israel e parece realmente que as estrelas estão caindo. Mas, na verdade, eram drones kamikazes, não é? Drones que foram enviados para destruir Israel. Meus queridos irmãos,
A Bíblia diz que os homens estarão fugindo para as cavernas, os bunkers. Há milionários construindo debaixo da terra abrigos subterrâneos, sabe? E já estão se preparando com medo desta guerra que pode ter uma escalada e vai ter, segundo a Bíblia. Não se sabe se é essa agora, se é agora, mas haverá uma guerra de escalada mundial. E os homens com medo dirão: montes caiam sobre nós, e se esconderão em cavernas, em bunkers, em abrigos subterrâneos. Eles estão armazenando comida, carne, feijão, arroz. Mas a Bíblia diz que para isto acontecer, primeiro a igreja, aquele que o detém, terá que ser tomado da terra, terá que ser retirado da terra. E eu penso no Espírito Santo levando a igreja aqui da terra ao som da última trombeta. E nós que formos arrebatados, ou aqueles que morreram, que já estão salvos, todos nós, sabe, quando chegar esse tempo do arrebatamento, nos encontraremos com aqueles que já morreram, que estão no reino de Deus, e bendito aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição. Estaremos diante de um tribunal. Que tribunal? Do juízo final? Não. Esse tribunal não nos condena. Esse tribunal avalia o que eu fiz por Jesus. Avalia o que eu sofri por Jesus. Avalia também, sabe, aquilo que eu deixei de fazer. Esse tribunal vai mostrar tudo que eu fiz de bom e de errado com o meu corpo, como eu utilizei, sabe, a morada do meu espírito, que é o meu corpo. Por isso que Deus condena o adultério, Deus condena o sexo ocasional, a prostituição, porque o seu corpo é a casa do seu espírito. Você é um espírito, você tem uma alma, e você habita nesse corpo que um dia será transformado. Você receberá um novo corpo no arrebatamento, ou se ele parar de funcionar agora, será sepultado e você já tem um novo corpo preparado. Agora, diante do tribunal de Cristo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E a Bíblia diz que há aqueles que, sabe, praticaram obras e que foram reprovados em suas obras, outros não vão apresentar quase nenhuma obra e serão salvos como que pelo fogo, sabe? Vão entrar chamuscados no reino de Deus, mas o importante é que está salvo. É aquela pessoa que, sabe, ela não fez nada para Jesus, mas não negou, permaneceu ali com ele, permaneceu até o fim da vida. Permaneça até o fim da vida. Mas há aqueles que já foram mortos, torturados, decapitados. De repente você diz: eu sou perseguida, é uma irmã que fala mal de mim na igreja. Isso não é perseguição, não. Porque tem gente fofoqueiro, mal amado, e tem a igreja de Laodiceia. Em todas as igrejas tem dois tipos de pessoas. Tem a igreja Filadélfia e a Laodiceia. A Laodiceia é orgulhosa, prepotente, fofoqueira, sabe, maliciosa, vive na prática do pecado. Existe o joio e o trigo. E somente naquele dia haverá o próprio Deus que fará a separação. Agora, se você é trigo, é Filadélfia, sabe, a verdadeira perseguição
não é simplesmente alguém não gostar de você, falar mal de você, ou uma vizinha lhe perseguir na rua. Perseguição de verdade, que vai somar para um galardão, são pessoas que renunciaram tentações de pecado, são pessoas que liberaram perdão a pessoas que ofenderam a sua honra, que tentaram prejudicar a sua vida de uma forma terrível, sabe? Essa pessoa liberou perdão. Outros que foram mortos, pessoas que pregam o evangelho em países comunistas, que perderam a liberdade, que perderam a vida, que foram torturados, como os apóstolos foram. Então, o galardão é um mistério, é uma recompensa. Não sabemos o que é exatamente, que tipo de recompensa, mas é algo além da salvação. A salvação já é tudo. Agora, além da salvação, o tribunal de Cristo vai liberar para aqueles que sofreram por amor a Jesus Cristo e não o negaram, um galardão. Então vamos lá, olha que coisa. Daniel capítulo 7, versículo 9. Tema de hoje, juízo final. Estou abreviando. Esses temas com detalhes eu abordo muito na igreja, não é? Capítulo 1 do Apocalipse, a revelação de Jesus, do 2 ao 3, a era da igreja, não é? Do capítulo 4, o arrebatamento. Do capítulo 6 ao 19, é a era da grande tribulação aqui na terra. Do capítulo 20, 21 em diante, vem os tempos eternos, como Deus vai conduzir e vai reconstruir um mundo depois, sabe, da guerra nuclear, depois do império do anticristo. Então Jesus virá para governar esse mundo, sabe? Jesus virá fisicamente, a nova Jerusalém vai descer e vai sobrevoar Israel. O tamanho dessa cidade é metade do território brasileiro, por isso que a cidade santa não pode descer e estacionar na terra de Israel, porque Israel é do tamanho do estado de Pernambuco, e só a Nova Jerusalém é metade, é um cubo, tanto de altura como de largura, sabe? De extensão, é do tamanho, é da metade do tamanho do território brasileiro. Então é uma cidade que vai sobrevoar Israel e vai ficar centralizada no Monte das Oliveiras, que vai fender de cima a baixo. E esse monte, quando se abrir, ali será o vale do juízo final, onde estas almas irão então comparecer diante do justo juiz. Agora imagina aqueles que perseguiram a igreja, imagina homens como Stalin, Hitler, homens que fizeram mal, sabe? Pessoas que cometeram genocídio. Imagine o que vai acontecer com esses ditadores, homens e mulheres que não se arrependeram, que viveram meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero, não deu satisfação a Deus, eu não acredito no Criador, sabe? Não se santificaram. Quantos ouviram o apelo, aceita Jesus, agora não, vou viver minha vida, e amaram mais o sistema do mundo do que a Deus. Então essas pessoas, diz aqui, Daniel capítulo 7, versículo 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Na verdade, Jesus, ele tem um aspecto de um jovem de 33 anos, mas com cabelos brancos, representando a pureza. Um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Seu trono era envolto de fogo,
e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Você vai ver esse rio que sai de debaixo do trono de Deus, lá em Apocalipse. E aqui diz, estava em chamas esse rio. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha que coisa! Livros foram abertos. E o livro da vida foi aberto. A Bíblia diz que aqueles que o nome não estava escrito no livro da vida. Olha aí, vamos lá, Daniel 12, versículo 2. Multidões. Deixa eu dizer aqui que nessa época, aqui esse mundo vai morrer a terça parte. Quando a igreja for arrebatada daqui, por causa da guerra nuclear, por causa das enfermidades, a água potável comprometida, o mar comprometido porque os peixes irão morrer. Então o mundo será devastado, o mapa mundo vai mudar. As ilhas todas vão desaparecer. Imagine quantas pessoas vão morrer. Imagina, Recife é como uma grande ilha, Itamaracá, Fernando de Noronha, outras ilhas, no mundo inteiro as ilhas vão desaparecer como um pó fino, devido a maremotos, tsunamis. E aqui diz, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, sobre as 5 coroas, mas uma das coroas que vamos receber, os pregadores, é a coroa de glória, que nunca perderá o seu brilho. Coroa de glória que nunca perderá o seu brilho. Então, aqueles que conduzem muitos ao arrependimento, aqueles que pregam a palavra, aqueles que pregam, são igreja em Filadélfia, pregam por amor, não pregam por dinheiro, não estão vivendo na ganância, não são lobos, são pastores verdadeiros, homens e mulheres, sabe? Que conduz o povo à verdadeira palavra de arrependimento, de salvação. Quem conduz as ovelhas a vigiar e orar, a salvação, a se arrepender dos pecados, a viver em santidade, então serão como as estrelas para sempre, nunca vão perder seu brilho e irão reluzir com o fulgor do céu. Olha só, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, para encerrar por hoje. Tema de hoje, juízo final. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, ricos e pobres, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Livros foram abertos. Tudo que eu pensei, tudo que eu fiz, que ninguém viu, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Ele é único, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou, porque muita gente vai morrer no mar, sabe? Nessa guerra que está por vir.
Não se sabe se é agora, quando é que vai ser, mas depois que a igreja for arrebatada. Então, enquanto isso, nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, mas essa guerra, nessa proporção de devastar o mundo, a igreja será retirada daqui, porque para que o anticristo que vai reconstruir o mundo pós-guerra surgir, aquele que detém o anticristo será retirado daqui. Primeiro a igreja é retirada, depois o anticristo se manifesta, depois vem o acordo de paz, depois vem esse acordo de paz que diz que não vai ter mais guerra, mas vai continuar ainda guerras nesse mundo, para prosseguirmos depois nessa mensagem. Mas agora vamos ficar por aqui, que diz assim, ó: os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte que é um espírito que não pode tocar nem em mim nem em você. Quando você morre, entregou a vida a Jesus, você é levado por Jesus para o céu, pelos anjos para o céu. Mas quem morre sem Jesus, esse espírito de morte conduz essa pessoa ao mundo dos mortos, ao Hades, ao Sheol. O Sheol, o Hades, entregou os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol, veja, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no inferno, o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, a pessoa morre, é julgada e condenada, vai para a segunda morte, que é o lago de fogo, o inferno. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no inferno, foram lançados no lago de fogo. Meus queridos irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de você dizer sim para Jesus, do filho pródigo voltar, antes do seu coração parar de funcionar. Você não sabe o dia nem a hora, antes da igreja tocar, antes da trombeta tocar. É hora de voltar. Você está numa igreja sempre ouvindo pregações e você ouve o apelo, aquilo te incomoda e você diz não, você resiste o apelo e não diz sim para Jesus. A Bíblia diz que aqueles que o negaram neste mundo, quando chegarem diante dele, serão negados e rejeitados para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa tomar uma decisão por Cristo, de voltar para Ele, de entregar sua vida a Ele. Volte para Jesus agora, se arrependa dos seus pecados, faça esta oração comigo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu volto para o Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa-me, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a viver em santidade, me ajude a vencer a mim mesmo. Eu me rendo a Ti e a minha vida eu entrego ao Senhor. Como ministro do Evangelho, eu declaro seu nome escrito no livro da vida, seus pecados cancelados, lançados no mar do esquecimento. Eu declaro a sua salvação, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, porque você aceitou o plano de redenção. Você aceitou a Jesus. Então receba Jesus em seu coração. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Você que aceitou Jesus agora, você que fez essa oração comigo, você está perdoado.
Seu nome está escrito no livro da vida. E se você ainda está resistindo, lembre-se que o que você ouviu hoje foi registrado nos livros, de que você já teve a oportunidade, e mesmo tendo, você ignorou o chamado de Deus. Eu espero que você pense nisso e aceite Jesus enquanto é tempo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Emmanuel, Deus é conosco. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues.